Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/10, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre o Sermão do Monte. Alguns falam as bem-aventuranças, né? E o Sermão do Monte é uma primeira de uma série, né, de 5 discursos aí, onde Jesus vai trazer diretrizes para a vida cristã, né, tanto presente quanto futura. E a premissa básica desse discurso é que a vida cristã, ela não possui zonas neutras, livre de Deus, ou seja, ser cristão é um estilo de vida. Eu sou cristão não somente na igreja, por onde eu estou, eu professo Cristo, eu sou seguidora de Cristo, eu amo a Cristo, eu falo de Cristo, né? Eu vivo Cristo. E o Sermão da Montanha, ele vai trazer, né, qual é a conduta desse cristão. Nós vamos ver que essas bem-aventuranças, né, também a gente vai encontrar em outros lugares na Bíblia, como em Salmos, por exemplo, até mesmo no livro de Apocalipse. E as bem-aventuranças aqui de Mateus 5, né, ele vai falar sobre as qualidades de caráter do humilde, a sensibilidade, a submissão, a obediência, a compaixão, a santidade, a reconciliação, o compromisso, a paciência, né? E sem muitas delongas, vamos iniciar. Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Lá em Isaías, capítulo 61:2, fala a respeito disso. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está em Salmo 37:11. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Está declarado também, Salmo 24:4. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Ou seja, gente de confusão não é filho de Deus. Está aqui declarado, não é? Simples assim. Bem-aventurado os perseguidos, porque por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 1 Pedro 3:14. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes. Semelhante a isso, essa bem-aventurança aqui, João também vai retratar lá no João 12. E João 9:5. Nem se acende uma candeia, né, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, alto, para que todo o ambiente, né, para que alumie a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Jesus não veio, né? Aqui nessa outra parte, ele vai falar que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum
nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus declarou isso em Lucas 16:17. Aquele, pois, que violar uma desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que a vossa justiça não excedem muitos os dos escribas e fariseus, que jamais entrareis no reino dos céus. E aí, Jesus vai falar sobre o homicídio, por exemplo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento, né? Esse não matará está lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, 17. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno e ao fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra vós, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagar até o último centavo. E aí, logo depois, ele vai falar sobre o adultério, né? Coisa que nós temos visto, antigamente era crime no nosso Código Penal. Hoje em dia, não se fala mais em crime de adultério, mas a palavra de Deus recrimina até hoje isso, e a palavra de Deus, ela não passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Olha só, ouvir-se o que foi dito, não adulterarás. Isso faz parte dos mandamentos e está em Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um e os teus membros não seja todo o teu corpo lançado no inferno, né? Aqui nós vemos um evangelho aos olhos de muito radical, mas Deus, ele é assim. Deus, ele é simples. Não, com Deus não tem jeitinho. Deus, ele é claro na sua palavra, não é? E aí ele fala, se a tua mão direita te faz tropeçar, mesma coisa, corta e lança ela fora. Porque é melhor que você entre sem a mão, né? E entre com o corpo inteiro do que vá corpo inteiro para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, exponha e torna-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete o adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, não cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Desculpe, vou ler novamente porque eu corri e li errado. Olha só, também ouvires o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Deus não quer que você jure por nada, mas uma vez que você prometeu, cumpra. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jurareis pela cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Ou seja, o que Jesus está falando, você não precisa jurar, você precisa ter uma palavra. A sua palavra seja sim, sim, não, não.
fora disso, procedência maligna. E aí ele continua falando sobre a vingança, o amor ao próximo, ainda no capítulo 5. Ele vai falar, ouvir o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está lá em Levítico 19, 18. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Com isso eu percebo que Jesus, né, na proposta inicial que ele fala, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então Jesus, ele vem com o plus a mais. Ele fala, olha, você não precisa adulterar. Se você olhar impuramente para uma mulher, você já cometeu o adultério com ela, não precisa do ato físico. Na sua mente você já o fez. Ele está falando aqui, não basta só você amar os seus amigos, né? O teu próximo como a ti mesmo e odiar o teu amigo? Não, nesse novo meu tempo sobre a terra, vocês cristãos, eu espero um pouco mais de vocês. Sabe o que é? Ame não só o seu próximo, mas os seus inimigos também. E orai pelos que vão perseguir você, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Que responsabilidade, não é? E ele continua no capítulo 6 sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, né? Como deve dar esmola? Ele trata sobre isso também. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta, ou seja, não coloque nas redes sociais, dizendo, olha, estou dando esmola. Não precisa. Como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora o que a tua mão esquerda der, o que faz a tua direita não sabe. Ou seja, né, não dê para os outros olharem, deem, né, com um coração voluntário, com um coração amoroso, não precisando de aplauso e nem de que alguém veja isso, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que lindo, né? E aí ele vai dar-nos instruções como devemos orar, isso mesmo. E ele fala, quando você orar, não seja como hipócrita, porque gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele continua dizendo, ao orar não useis vãs repetições, ou seja, rezas, né? Ou seja, muitas pessoas rezam a oração do Pai Nosso e todo dia faz aquela mesma ladainha. Não, a oração do Pai Nosso é um parâmetro para aquilo que você deve orar, aquilo que você deve observar na sua oração e não fazer dela vãs repetições. É isso que o texto está falando, né? Ele fala assim, não faça vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo teu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que você peça. E aí ele vai trazer a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida. Para você ficar repetindo ela todo dia, decorada? Não, para você observar que uma oração deve ter esse parâmetro. Portanto, vós devem orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu. O que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo que eu tenho um Pai, que Ele é soberano, que Ele está no céu. É isso que diz o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Deus, Ele é santo e eu reverencio a santidade dEle. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. É eu dizer, Senhor,
Olha, eu tenho tantas vontades aqui na terra, mas seja feita a tua vontade, né? E aí ele fala do pão nosso, ele fala, né, de perdão na oração do Pai Nosso, tudo que devemos observar na nossa caminhada aqui nessa terra. E aí, ele vai falar como jejuar. Dê uma olhadinha, veja, ele vai falar dos tesouros do céu, das luzes das trevas, são tantas novidades que não temos condições de falarmos todas nesse curto espaço de tempo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, queremos nos deliciar com a Tua palavra, fazer dela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.